Então vamos lá, meus queridos, vamos continuar, né? Porque pra quem viu assistir o último corte do canal, aí nós estávamos falando sobre a censura! A censura horrível da China. A horrível censura que é viver na China, que eu acho um absurdo, a gente falou já isso, né? Se tu não assistiu, vai lá assistir, volta aqui, porque essa é meio que a parte 2, que a gente vai continuar assistindo. Mas é horrível essa censura que busca melhorar a experiência das pessoas que vão assistir conteúdo, das pessoas que trabalham em empresas. Eu acho um absurdo essa censura, aonde já se viu as pessoas... Por exemplo, a China, que nem a gente falou, erradicou a pobreza. Como pode isso? É um absurdo. Eu falei, repeti, a pessoa tem o direito de ser pobre. Ela tem que ser... Não, mas... porque ela não teve acesso... E daí, já dizia o nosso filósofo Thiago, que eu esqueci o nome, mas o primo rico, não tem pobreza que aguente 14 horas de trabalho. E é isso, entendeu? Eu acho um absurdo. Por exemplo, agora a China, ela fez com que conteúdos fúteis não tivesse mais e não pudesse mais ser tão divulgados nas plataformas chinesas de, como a gente chama aqui, plataformas de publicidade. Então é YouTube, Instagram, pensa assim, no YouTube da China, conteúdo fútil estava muito tomando muitas proporções, estava muito grande o impacto disso. O governo foi lá e multou a plataforma, e não só isso, como os empresários que são os donos da plataforma. Eu acho isso um absurdo! Um absurdo! Como assim? Como assim ele não pôde fazer o que ele quiser para gerar mais lucro? Aquele bilionário? Como que ele não pode, gente? Eu acho isso um absurdo. Eu não sei como é que vocês conseguem defender essa ditadura chinesa. Que se tivesse... Eu acho que tem, tá? Mas eu acho que se tivesse mais uma brasileiridade lá, eu já teria ido pra lá. Então vamos continuar com o react, sim. Eu esqueci de... Pra quem tava ao vivo, obrigado aí. Que eu esqueci de avisar, de dar play na música. Obrigado. Mas vamos lá. A gente tá assistindo, só pra deixar vocês por dentro aqui, a gente tá assistindo ao podcast Deu Tilt. É um podcast super legal aqui desses dois queridos que a gente já reagiu algumas vezes, do Elton Simões e Diogo Cortis. Então... a gente vai continuar. Eu voltei um pouquinho aqui, se tu quer ver desde o início, lá pegar tudo, porque primeiro eles trazem a notícia que eu quero continuar comentando, porque vai trazer alguns pontos do... Essa é a notícia, né, que a gente falou aqui, e o reflexo que ela tem, e vamos ver os comentários deles. Vamos lá. De muitas pessoas ao redor do mundo, não só chinês, é prejudicial. Tanto que a palavra de muitos dicionários da língua inglesa do ano passado foi brain rot, que é esse apodrecimento do cérebro por conta de conteúdos podres da internet. Amiguinho, exato. Do Roblox porque aqui. a censura, bem curioso as pessoas estarem discutindo se a China tá ou não censurando, porque a censura na China é a regra do jogo, então no fim das contas ela só tá fazendo a regra valer. E é bem curioso esse tipo de punição, porque ela não é só contra a plataforma em si, ela tá mirando os executivos, que eles vão ser convocados a prestar esclarecimento, eles podem tomar uma advertência, eles vão, no fim das contas, ser alvo de shaming. Porque é isso, gente. Para pensar. Se eu aqui ganho um salário mínimo e eu tomo uma multa de R$150, que é aproximadamente 10% do salário mínimo, é 10% da minha renda, que já é baixa, que dentro do poder de aquisitivo é bizarramente baixa. Agora, se eu sou um bilionário, rico pra caramba, e eu tomo uma multa de 10 milhões de reais. Imagina alguém que fala assim, meu Deus, o cara foi multado em 10 milhões de reais. Que absurdo. Eu também acho absurdo. Não consigo nem imaginar tanto dinheiro assim. Só que isso às vezes é 1% do que essas pessoas têm. Na proporção, é como se alguém com um salário mínimo de 1.500 fosse multado em 15 reais. 15? É isso. Vocês entenderam? É 15%. Então, além do mais... é que essas empresas, quando elas são multadas, é aquilo que a gente fala, o crime para essas empresas compensam. O retorno que elas têm financeiro desses crimes que elas cometem, elas depois têm que pagar uma pequena porcentagem de multa. Então, eu peguei um monte de dado, por exemplo, né? A Meta baixou 70 bilhões ou 70 trilhões de terabytes, desculpa, de materiais roubados para treinar a sua IA. É público, é notório, todo mundo sabe, ela pediu desculpa, ela disse que tem... que ela pediu desculpa, né? Ela falou que não, mas eu tenho o direito de fazer isso. Todo mundo sabe. No máximo que acontece, ela vai talvez pagar uma multa, mas assim, ela treinou a IA dela que vai gerar bilhões e trilhões de dólares pra ela. Faz parte, o crime compensa. É uma parte, é um custo de operação. A multa para essas plataformas virou um custo de operação. Elas são multadas recorrentemente. A grande questão é que o jeito que elas operam, de só lucrar, ter um prejuízo ali, de uma multa aqui e colar, faz sentido. Agora, tu começa a levar isso para as pessoas, para os donos das plataformas, começa a escancarar isso, cada vez mais a gente começa a realmente
ter possíveis mudanças. Ai, mas o Mark Zuckerberg é chamado recorrentemente, e nem recorrentemente, né? Foi chamado algumas vezes para ir falar lá num processo na corte americana, que não mudou nada. Eles assumem o que eles fazem e não muda nada. Perante a sociedade, porque eles estão fazendo com que aquela sociedade esteja cada vez mais distante de atingir o ideal de civilidade, de cada vez mais buscar melhorias, e eles estão botando na mão dos jovens esse tipo de conteúdo fútil. E dá pra gente fazer um paralelo com o que aconteceu aqui no Brasil, que deixou muita gente chocada, que foi quando as autoridades públicas e policiais começaram a ir atrás dos executivos do Facebook. Lembra disso? Sim, o cara foi preso, não foi? Exato. O Diego Zodan, que na época era líder da Meta na América Latina, foi preso porque a ferramenta se negou a cumprir uma decisão judicial. Claro. Ou seja, por mais que Mas a tá gente esteja solto. falando de Mas tá solto. regimes diferentes... Mas era uma questão judicial que também não fazia sentido na época, né? A Meta tinha que fornecer informações que podiam abastecer uma investigação policial que estava em curso, mas cujos dados eram de difícil obtenção porque circulavam dentro do WhatsApp, que é criptografado. Ou seja, tinha uma dificuldade técnica, mas de todo modo, tanto lá quanto cá, alguns executivos foram colocados na mira dos reguladores, das autoridades públicas, porque as suas plataformas não agiram conforme as regras estabelecidas. Essa é uma possibilidade que a gente pode ter, ainda que a gente esteja falando de regimes muito diferentes, porque o Brasil é uma democracia e a China não é. Exato. E acho que pra gente ter um panorama... Ai, eu elogiei. Tá, vamos, assim, o senso comum é esse, né? O senso comum parte desse pressuposto, parte disso. E assim, eu se tivesse contratado pela UOL, né, que a gente sabe, também não sei se eu teria coragem de falar uma coisa diferente. Mas a negação de falar isso já seria uma escolha política de... não, peraí. Assim, gente, eu não vou aqui ficar defendendo isso porque, de novo, eu me proponho a falar daquilo que eu me considero bem autoridade e que eu sigo estudando. E eu posso dizer que plenamente que não é, tá? Essa ideia de que a China não é democracia, ela parte de um pressuposto extremamente ocidental, que sequer se sustenta com qualquer argumentação mais complexa sobre a ideia de uma democracia, porque hoje, no senso comum, que é provavelmente aqui pontuado, a ideia de uma democracia parte de pressupostos que sequer existem na nossa, de participação direta, popular, sabe? Vocês votam, vocês acham que o governo representa vocês? Por que todo mundo fala mal do Congresso? Eu não conheço uma pessoa que fale bem do Congresso e essa é a democracia. Isso é uma democracia? Ou é uma ideia de uma democracia? Eu prefiro chamar muito mais disso de uma democracia. Se tem lá alguém que se sente representado, a gente sabe quem são. São os super ricos desse país. Quem financiam as pessoas que estão lá. Eu só me relaciono aqui com gente que é da classe trabalhadora. E eu não conheço ninguém que diga que se sinta representado. Então eu não acho que isso aqui é uma democracia. A própria ideia de dizer que isso aqui é uma democracia, por exemplo, como se pensa que é o senso comum lá da Grécia, que era feito por uma sociedade minúscula, gente. É uma ideia, pra mim, que sequer tem sentido, tem sustentação. Mas o senso comum, a repetição de uma propaganda ideológica constante, diz isso. E então o discurso reproduzido é esse. Então, gente, cuidado com a ideia de que, não, mas se falou aqui, se falou ali, que isso é verdade, porque todos nós somos... Que nem eu digo, a ideologia, ela parece microplásticos. A gente vai ingerindo eles sem saber o quão mal está sendo feito. A ideologia é a mesma coisa. Quer ver? Pensa comigo lá. Quem que é o vilão dos filmes americanos antigamente? Eram os russos. Os russos eram os maus. Quem agora são? É a Coreia do Norte. É a China. São os vietnamitas. Isso é uma construção ideológica que leva a esses pensamentos assim. Porque ele acabou de trazer 2 exemplos de censura que na nossa democracia não funcionou nada e um funcionou. Um tá melhorando as plataformas, um tem uma sociedade que realmente produz uma sociedade muito mais igualitária de todas as formas e outra não. Geral da situação, acho que não adianta olhar só pro Brasil ou pra China, a gente tem que trazer um outro ator aqui que são os Estados Unidos, né? Então... a grande liberdade dos Estados Unidos que obrigou uma empresa a vender ela, se ela quiser operar nos Estados Unidos, ela precisa ter um dono norte-americano. Isso é democracia, tá, gente? Não, mas veio um cara de lá com uma baita ideia, criou uma empresa que o mundo inteiro aderiu. Não, como assim isso aqui não é nosso?
Como assim eu não vou ter poder sobre isso? Como assim? E aí, gente, pra quem não acredita nisso, literalmente, a venda do TikTok é para que um dono seja norte-americano e que tenham dentro da presidência dessa... Porque dessas plataformas hoje se quebram, né? A gente diz que a TikTok é tudo igual, mas são pequenas empresas, grandes empresas espalhadas em vários países que já são versões completamente diferentes. Que são parte do governo norte-americano, obviamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, sabe? Quando a gente tá falando dessas plataformas, as principais plataformas, elas são americanas. E acho que é bom a gente pensar nessa perspectiva de funcionamento delas. Norte-americanas, né? De como as suas nações pensam e regem esse regramento ali da regra do jogo. Então, hoje, nos Estados Unidos, a gente vê isso hoje muito mais escancarado, inclusive depois da eleição do Trump, que é um poder muito grande das Big Techs, né? Então, elas influenciam o debate público, inclusive a força de lobby que ela tem para fazer valer aqui, suas gente, forças. aqui no Brasil elas influenciam, elas são pauta aqui. Outros países também é uma coisa absurda. É um e novo elas vão imperialismo. muito nesse jogo de uma coisa mais irregular. Não adianta. Que leva à criação de conteúdos e formas de engajamento para manter as pessoas cada vez mais dentro das plataformas, porque isso vai gerar lucro. Tipo assim, o que tem a ver, com todo respeito, o que tem a ver, por exemplo, a ideia de uma democracia? Porque o Brasil é uma democracia e aí a gente tá vendo uma coisa, mas não é uma democracia. O que isso compõe pro resultado da mudança? Entende? A gente precisa dar um nome para aquilo. Não, a China ela é uma ditadura porque ela é socialista. E aí socialismo é sempre ditadura. Então, se isso aqui foi uma mudança positiva, mas tu já olhou a ditadura? A ditadura! Vocês entendem? Como é assim, não, mas peraí, isso aqui é muito bom, todo mundo apoia. Aí tu vai lá e põe um nome que foi construído por anos e anos e anos, uma propaganda ideológica negativa. Ah, então é negativo. Como assim? Eles melhoraram a experiência de todo mundo nas plataformas, punindo os responsáveis por isso, regulando de uma forma que realmente tem impacto? Caraca, isso eu gosto. Ah, isso se chama socialismo. Não acredito! A plataforma quer pessoas olhando nas telas para gerar lucro. E isso vai desde envolver conteúdos que sejam mais fúteis, porque conteúdo fútil ele sequestra a atenção. Sequestra a atenção de uma maneira muito rápida, né? E aí isso vai de diferentes formas, desde uma piada ou até mesmo conteúdos mais erotizados, que é o que mais acontece no Instagram, né? Então, principalmente para homens, eles impulsionam muito esse tipo de conteúdo. Só que o fim é o lucro, né? E na China, a China é diferente, né? A banda esse mano aí já sabe mais das coisas, né? Já deu pra perceber. Tá olhando para suas empresas e tentando a partir disso, né, dar um poder para elas gerarem lucro. Na China, a situação é diferente. Eles prezam mais pelo bem-estar ali e como já tem um governo mais centralizador, eles vão fazer essas amarras muito mais duras em relação às suas empresas. Então, que é esse contraste que existe, né? Então, a gente sabe que o próprio TikTok, ele funciona de um jeito diferente na China, né? Eu quero saber, desculpa, eu não vou lembrar o nome, assim, e de forma alguma é um ataque, mas é só uma conversa sobre o que tá dito. Eu quero saber qual que é o parlamentar, qual que é o governador, qual que é o presidente, qual que é o senador que representa esse cara, que ele fala, não, este cara me representa, eu me sinto representado, eu me sinto que esse cara no qual eu votei, ele me representa. Eu quero saber. E ele tem impacto lá. Não, ele não é só um dos 500 deputados federais. Beleza, compõe? Ok, mas assim, eu quero saber. Não, mas ninguém me representa. Então, o próprio conceito, a ideia de democracia já não faz sentido. Votação, gente, não é o que garante uma democracia. Tá? Não é a ideia de votar. Certo? Se eu te digo assim, toma, tu escolhe entre 3 cartas e eu escolhi quais são as 3 cartas, deixa eu te dizer, quem fez a escolha não foi você. Eu escolhi as 3 cartas, eu escolhi os 3 caminhos. E isso foi o que aconteceu com o Red Note. Então a China não tem medo de sancionar suas próprias empresas de tecnologia se ela entender que o mecanismo de funcionamento dela não está visando o bem comum. E bem utilizada essa palavra sanção, né? Dá a ideia de que sanção... Os Estados Unidos sanciona todo mundo, gente. O que é esse tarifaço de 50% aqui no Brasil? Que foi, né? Vocês entendem que eles sancionam? Eles só não sancionam as internas? Porque a ideia do imperialismo é isso. É uma conquista cada vez maior e construção de um império. Então tu sanciona os outros, não a si mesmo. Porque o teu tem que sempre expandir. Indiferente se isso traga prejuízos internos, inclusive. Na China, acho que é muito bem colocado como uma sanção que não está alinhada à construção de uma sociedade.
Olha como a gente já consegue entender melhor as coisas quando são trocadas as palavras por uma coisa muito mais relacionada à verdade do que está acontecendo. Verdade. Você mencionou o TikTok e não tem nada mais paradoxal em termos de rede social do que o TikTok no Ocidente. Mas não é. Paradoxal é um sistema que não olha para o TikTok como um exemplo escancarado de quão ridículo é o sistema que ele opera. A China entende tão bem a burrice que é o outro sistema e fala, olha, é tão fácil manipular esse sistema que eu consigo, dentro de um dos maiores monopólios da história da nossa humanidade, que são as plataformas, ela consegue construir, mesmo com toda a propaganda ideológica por detrás disso. Gente, a China foi... Quanto tempo a gente cresceu no... Não, da China é ruim, da China é ruim. As coisas são tão boas que por si só elas conseguiram desconstruir um senso comum. Que é que nem o TikTok. Por que não tem TikTok lá? Porque o TikTok faz mal e ponto. Mas por que tem pro resto do mundo? Porque a China não é responsável por trazer o futuro pro resto do mundo. A China trouxe para si mesma e continua levando a si mesma ao futuro. Agora, os outros países também precisam entender que o seu futuro passa por uma defesa de, peraí, esse negócio faz mal para minha população, não vou deixar aqui, não pode. E a China fez isso. Não tem paradoxo, é percepção da realidade, é não acreditar numa ideologia que constrói um possível mundo ideal que quando ele está sendo colocado em prática há 100, 200 anos leva ao que a gente vive hoje, que é o chamado sistema capitalista, uma lógica neoliberal que existe hoje. Porque aqui, inclusive, ele tem esse nome, mas dentro da China, o TikTok tem outro nome, que é Douyin, e eles são completamente diferentes. Aqui, ele funciona com a lógica do algoritmo. O algoritmo entende quem é você. A gente tem que parar de utilizar a lógica do algoritmo, eu não gosto, eu sempre falo assim, porque o algoritmo ele é simplesmente uma lista de ações para atingir um objetivo. O Douyin tem um algoritmo. A grande questão é que o algoritmo não prioriza lucro a todo custo. Enquanto o algoritmo aqui sim, vai viciar pessoas, dane-se. Vai fazer com que a pessoa lá tenha uma qualidade de vida horrível, mas ela fique no aplicativo, dane-se. Então não é uma lógica algorítmica capitalista. Antes de você fazer cadastro, antes de você fazer qualquer tipo de ação, e já ele tá te assistindo. bombardeia com conteúdo que ele tem certeza que vai fazer você ficar na plataforma a maior quantidade possível de tempo. É por isso que eu nem entro no TikTok, viu? Eu sei que eu vou entrar lá e eu só vou sair depois do carnaval. Porque tem muito vídeo curto, A interação é rápida, o vídeo vai pro outro, ele percebe rapidamente o que você curte e ele começa a te bombardear com aquele tipo de vídeo. Um dia eu caí na besteira de ver um vídeo de uma tailandesa tirando unha do pé e unha encravada. Rapaz, eu nunca mais vi outra coisa no TikTok. Só que dentro da China, a ByteDance, que é a dona do TikTok, tem um outro aplicativo chamado Douyin. E ele é super popular lá, inclusive... E que é, de novo, é o controlado pela horrível censura chinesa. E aí, olha só, sabe que o resultado da horrível censura chinesa é um aplicativo muito mais saudável, de uma sociedade muito mais feliz que a nossa. Ó, que horrível, essa censura! Red Note. Lá, o Douyin tem 755 milhões de usuários, o Red Note tem 300 milhões no... Olha isso, tá? A gente não tem noção do que é a China, tá, gente? A gente não tem noção. A única noção que a gente tem é a propaganda que chega contra a gente. Eles têm mais gente usando o aplicativo, dobro do que pessoas usando só esse aplicativo do que o mundo inteiro tem. E eles conseguem fazer um retorno muito mais positivo. Mas não, nós temos que aprender com o outro, mundo não todo. com eles, né? Quem é ocidental não consegue baixar o Douyin e quem é chinês não consegue baixar o TikTok. Consegue baixar o TikTok, o governo chinês sabe, tanto que não pode baixar o YouTube, pode, eles sabem o que acontece no YouTube, eles só entendem que a lógica que essas plataformas operam de uma forma acessível, tão aberta, leva a uma sociedade depressiva, porque elas olharam pro lado, elas olharam pra grama do vizinho, que é o Ocidente, e falaram, meu Deus, gente, levanta aí, gente, tá todo mundo depressivo, ansiolítico, ansiosos, não, levanta daí. Então eles não deixam isso acontecer lá. Só isso. Não tem nada mistério mais grande que isso. Mas eles sabem que tem gente. O Felipe, esqueci o nome do canal que a gente já reagiu aqui, que falava da China. É um exemplo claro. O governo chinês sabe, manda e-mail, fala. A grande questão, gente, a gente não tá falando de um uso, de uma censura, de um não acesso. Olha, se quiser baixar um VPN lá e utilizar, que é fácil, tá? Né? Obviamente, na informática, isso é muito fácil. Informática é brabo, né? O nome. Mas assim, é fácil. Não é, tu vai ser preso porque não pode ver, porque vai fugir da propaganda do governo. E o Douyin,
Ele é completamente diferente. Eles, inclusive, apostam em conteúdos mais longos. Dá pra você ver aula no Douyin. Você já imaginou ver aula no TikTok? Tem aula no TikTok, meu amigo. Desculpa, olha aí, eu me exaltei. Mas tem aula no TikTok, gente. Tem conteúdo muito qualificado no TikTok, tem conteúdo muito qualificado no YouTube. Só que estes conteúdos, eles não ganham relevância. E tudo que aí é uma teoria de comunicação, que aquilo que tem mais divulgação, tem mais interesse. Agora, a gente só fica divulgando o quê? Literalmente a definição do pão e circo. Lá, no caso, é só o circo. E logo tem mais interesse. Mas no TikTok tem muito conteúdo qualificado. Mas na lógica do algoritmo capitalista, eles não recebem audiência. Ponto. Fórmula de Bhaskara. Ligação covalente. Eu duvido que isso poderia acontecer no Brasil. Tem no Brasil, só que eles não ganham milhões de visualizações. Ponto. E aí no Brasil, na lógica das plataformas, se eles não ganham milhões de visualizações, eles não se sustentam. Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar que isso não exista. Porque senão, sabe o que vai acontecer a longo prazo? Só vai existir, na lei da sobrevivência, que é essa ideia capitalista, só vai sobreviver quem faz conteúdo fútil. Aí a gente vai chegar no final e vai dizer, meu Deus, só tem conteúdo fútil. Sim, a gente só plantou conteúdo fútil. Quem tentou criar conteúdo que ensinava algo, questionava, ensinava, não tinha um conteúdo tão acelerado quanto quem jogava Roblox, quem jogava qualquer um desses conteúdos, não tinha visualização, não tinha como se sustentar, não sobreviveu. Mas existem conteúdos, existem gente disposta. O grande problema é que a gente precisa se adaptar à lógica dessas plataformas, que é futilizar o seu conteúdo. Então, inclusive, incentiva esse tipo. Esse é o problema, sabe, gente? Eu juro que eu falo assim, pô, seria tudo mais fácil se eu também pensasse assim. Se fosse mais simples, sabe? Não, deixa tudo livre, é tudo qualquer um, a gente não precisa pensar numa sociedade organizada. Só que o próprio resultado disso, ou argumentos, que nem falou, não é uma democracia, é uma ditadura chinesa. Só que daí a partir do momento que a gente tira esse nome, todo o resto da sociedade faz muito mais sentido. Será que então o problema não é a forma que a gente enxerga esse nome? O que vem na nossa cabeça ao utilizar esse nome? Porque todo o resto que eu olho, eu não consigo dizer que gente que não vai elogiar. Sempre elogia, mas... O próprio discurso neoliberal agora, que tá mudando para ser desenvolvimentista. Não, a gente precisa desenvolver. De conteúdo mais pedagógico, informacional que você estava comentando, Diogo. A gente estava até conversando antes de entrar na gravação sobre aquela aba que prioriza conteúdos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aqui no Ocidente, da China para cá, da China para fora, aqui no Ocidente já tem uma onda de conteúdos que tentam fazer as pessoas lerem, tem os Sempre tem booktalkers. Booktalkers. É uma estratégia interessante, né? A China, Esse cara aqui mas não adianta nada, né? A gente deixar meia dúzia de gato pingado assistindo isso e ficar continuando enviando conteúdo fútil pros demais, não adianta nada. E incentiva esse tipo de conteúdo porque ele sabe que é isso que faz com que a plataforma deixe de ter a percepção das pessoas de que é só um lugar destinado a dancinha e coisas que vão fazer você ficar gamado com a atenção ali muito tempo e vai perder muito tempo. O TikTok tenta influenciar no Ocidente conteúdos um pouco mais construtivos, mas a gente sabe que a plataforma é tomada por esse tipo de conteúdo rápido, de lógica, raso e rasteiro. né? É verdade. Agora vai ficar ainda mais complexo porque o TikTok trouxe o TikTok Shop. Então, o conteúdo que era rápido, raso, rasteiro, agora vai ser rápido, raso, rasteiro pra você consumir muita grana. E um aspecto lógica que a gente deixou de fora... Só isso. É que dentro do conteúdo fútil que a administração do cyberespaço chinesa apontou, também tinha uma questão de consumismo. Aí eu fico me perguntando, Diogo, será que essa predisposição a ter conteúdo fútil, que incentive o consumismo, que faça você não olhar para um enriquecimento pessoal, como o governo chinês quer, veio já do Red Note chinês ou foi a invasão dos estrangeiros que levou esse conteúdo para lá? Pois é, essa é a grande questão. Assim, não, eles colocam assim que também é natural das pessoas tentarem um maior engajamento nas plataformas, né? Então, isso é bem interessante. É literalmente isso. A gente vai dar ferramentas para que engajem mais, que é nítido que engajem mais. Eu sempre falo, qualquer pessoa que cria conteúdo, olha, tu quer chamar atenção, sai pelado na rua gritando o nome do teu Instagram. Tu vai no outro dia ter milhões de seguidores, dependendo de onde tu passar pelado. Talvez pelado não seja ideia, né? Mas tu faz aí uma coisa bizarra. Consegue. Porque a lógica do engajamento é essa. A grande questão é o que está disposto, o que é permitido, o que a gente permite que seja e que leve essa lógica de atenção o máximo possível. Porque assim, é uma combinação de um hack mental
impulsionado pelo algoritmo, né? Porque o algoritmo começa a entender qual que é o conteúdo mais viciante. O hack mental que ele tá falando é literalmente a ideia de ter equipes de psiquiatras, psicólogos, pessoas que entendem a mente humana e o que criar, coisas que realmente manipulem ela. Gente, a ideia de dar um gostei no post, interagir, não tem nada mais do que a ideia de realmente a plataforma trabalhar com gatilhos mentais para que as pessoas fiquem ali, interagem, entreguem dados e por aí vai. E não necessariamente o conteúdo mais construtivo para entregar para as pessoas, né? Então, e aí isso entra numa questão que eu acho fundamental, que é da liberdade, né? Muita gente vai falar, não, mas isso é remover a liberdade das pessoas. Mas as pessoas, quando elas... Por que a gente acha que pegar e passar uma propaganda de fumar cigarro no meio da novela da Globo não é censura? Por que a gente já entende isso? Porque foi feita muita propaganda ideológica neoliberal de que as plataformas e tudo, no ciberespaço pode tudo. Mas vocês entendem quando a gente fala, não, mas peraí, faz sentido na real, que a gente não pode permitir que as pessoas fumem cigarro porque isso faz mal pra caramba pra elas. Só que deixa eu te dizer, a gente já sabe, o que não faltam são pesquisas dizendo quão mal as plataformas fazem pra nossa sociedade. Tu não acredita em pesquisa? Olha pro teu lado. Olha pra ti mesmo, vai fazer um processo aí de meditação mindfulness, vai aí ver como é que tu tá. Vai numa escola ver como é que tá a relação de professores, pais e crianças numa sociedade como a gente vive hoje. Vai na escola antes e depois da remoção dos celulares das crianças. Como mudou as dinâmicas? Porque a gente molda essas dinâmicas. Elas não são porque elas são. A partir do momento que a gente muda algo, entendendo para onde esse algo vai melhorar, se forma algo novo. Nós não nascemos com uma sociedade como ela existe hoje. E ela não evoluiu naturalmente ao que ela é hoje. Ela foi guiada por pessoas que estavam no controle. Então não é que a sociedade naturalmente evoluiu a isso. Ela foi guiada. E agora a gente precisa superar para onde ela foi guiada. Entram nessas grandes plataformas, elas não têm liberdade, porque é o algoritmo que define o que elas estão vendo. Porque a gente não pode criar um conteúdo que a gente quer, a gente não pode ser artista, a gente não pode desenvolver, a gente tem que se adaptar ao máximo. Por que todos os influenciadores são tudo iguais? E aí, galerinha do bem, olha só que absurdo que aconteceu aqui com a minha casa, eu vou lá ver. Porque ela foi ensinada. Inclusive, existe o termo pedagogia algorítmica. É como as plataformas ensinam os criadores a como eles têm que atuar a partir da lógica do algoritmo. Porque elas moldam o funcionamento. Tu entende que, a partir do momento que a gente começa a entender o funcionamento da plataforma, a gente sequer entende que hoje há liberdade? Cada vez mais, né? Ainda que você... Gostei desse é querido muito aqui. interessante, eu já falei isso até em palestra minha, eu mostro, né, o meu feed do Instagram, né? Meu feed do Instagram, ó. Aqui é meu feed do Instagram, o que eu sigo? E aparece lá, majoritariamente jornais, revistas e coisa de esporte. Só isso. Coisas que eu sigo mesmo, né? Aí eu vou pra aba dos recomendados. Cara, é um outro universo, assim. É um monte de foto de mulher, entendeu? Aí você fala, tá. Aí você vai pro É porque ele engaja com as mulheres também. Coisa mais ainda loucura, assim, né? Então, quer dizer, qual que é a liberdade que eu tenho, né? Você precisa fazer a curadoria. É pseudo-liberdade, é pseudo-democracia. É uma liberdade utópica que não existe na realidade. Eu tenho liberdade. Então tá, pega a tua liberdade e executa ela pra ver se ela realmente existe ou se ela é só um discurso. Ela é só um discurso. Eu tenho liberdade, democracia, de votar e ser quem eu quero. Então tenta tu. Vê se tu não vai cair no limitante de ter alguém e ter dinheiro pra impulsionar. Aí tu vai ver que daqui a pouco tu não tem mais tanta liberdade porque tu tá tendo que responder a quem te colocou lá. Pelo menos se tu quiser ficar mais fazer daquilo uma carreira. Aí tu entende que quem te colocou lá é quem realmente tem a liberdade de colocar lá quem ele quer. E aí que a ideia de, não, peraí, eu como qualquer um, como parte da população brasileira, que a gente chama de classe trabalhadora, que somos a maioria, não temos liberdade. A gente tem uma falsa sensação de escolha. Do seu algoritmo, isso vai até certo ponto, não vamos ser inocente, achar que a gente consegue fazer a curadoria de todo o algoritmo. Então, sim, né, a plataforma exerce um poder muito grande. Agora, gente, eu faço mestrado, eu leio para um caramba, eu pesquiso, eu estudo, eu trabalho com isso. Sabe o que tem no meu feed do TikTok? Deixa eu pensar um vídeo aqui. Tem cozinhar, acho que é um dos mais saudáveis que tem piadoca, tem bobagem, tem coisa da religião, assim. O que eu quero dizer? Que não é o padrão da pessoa, é a lógica da plataforma. Vocês entendem? Tem coisa de casal, porque eu também gosto de raramente às vezes coisa de viagem. Então o que eu quero dizer? Claro que a gente consegue, ele se adapta a gente, porque isso é o que tem engajamento e nós somos diferentes fora das plataformas. Mas se depender da lógica das plataformas, a gente é tudo igual.
Quanto mais a gente for igual para consumir o mesmo conteúdo, mais certeiro vai ser a recomendação, mais tempo tu assiste, mais tu engaja, mais dinheiro para eles. A gente precisa ver a longo prazo, né? Quais sociedades vão A gente já estar tá melhor vivendo a longo preparadas prazo. para o futuro, né? Adorei Então, esse acho que cara vai ter um aqui. impacto Não sei qual muito dos dois, vou grande pesquisar. na formação das pessoas, na educação das pessoas, né? Então, acho que a China faz um movimento interessante, sim. E o que a China faz, só pra gente arrematar e se encaminhar pro final do bloco, é mostrar que em algum momento o Estado tem que ter uma mão pesada, porque nem tudo dá pro usuário resolver. Nem tudo dá para o usuário resolver. E aí eu volto, só para encerrar mesmo agora, numa coisa bem interessante, que assim, acho que todo mundo hoje discute, e todo mundo tem quase um consenso que o tempo de tela é um problema, que é algo que a gente O tem cara que tá dando o discutir mesmo com mais discurso que eu aqui, gostei, adorei. profundidade Vamos e fazer tal. um Acho que foi podcast junto. discutido no mundo inteiro. E aí você pega os últimos, teve acho que um dos últimos balanços da Meta, eles colocam muito claro isso, ó, com o uso da nossa super inteligência artificial, nós conseguimos aumentar o tempo de tela em tantos É o objetivo porcentagem deles. lá, né? Então é isso, né? Enquanto o mundo discute um problema que já começa a ser entendido como um problema social e até mesmo de saúde mental, a plataforma que visa o lucro, ela vai fazer o máximo para te manter lá dentro, né? Então é um desafio que tem, né? Então a regulação, a governança é super importante nesse aspecto. Porque a governança e a regulamentação já acontecem nas plataformas, tá, meus queridos? Elas só acontecem por conta dessas mesmas plataformas. Então não tem que regular. Elas autorregulam, tá, gente? E aí elas se regulam com interesse próprio, com objetivo de crescimento próprio. Se a gente não tiver instituições fortes que realmente coloquem e exerçam seu poder sobre ela, as coisas não mudam, gente. A gente já tentou com a PL das fake news, agora com a mudança do STF, sendo que o que passou lá que o STF votou dá talvez até mais poder para as plataformas. Por quê? Porque a gente tem um limitante, gente. Essas plataformas mandam no país. Então é o seguinte, a gente se fala no próximo? Tá bom, hoje um ótimo vídeo, fica um pouco decepcionado aqui com algum ou outro, não falaremos mais, depois eu vou olhar aqui sobre os dois mais, que eu gostei, tá? Esse posicionamento que eu acho que é o Diogo, deixa eu conferir o nome dele, é Diogo? O que o Diogo Cortes trouxe, gostei bastante, inclusive vou seguir ele mais assim pra gente ver, porque tem opiniões bacanas ali que são muito relacionadas com o que a gente fala bastante. Se tu chegou até aqui, se inscreve no canal, assiste os próximos vídeos clicando aqui,